Estamos no Porto de Santos, fazendo também uma simulação na atividade portuária. Faremos reuniões também com a praticagem, com os práticos, né, que é uma categoria profissional que prontamente entra em contato com os navios quando chegam ao país, que é importante também aprofundar as medidas de prevenção com eles. Enfim, são medidas de aperfeiçoamento daqueles itens que já compõem o nosso protocolo, o nosso plano de atuação, né, que não trazem nenhuma novidade, mas que continuam sendo tratadas de maneira bastante objetiva. Então, eu me sinto aqui na obrigação de comunicar, né, a todos que esse segundo resultado é negativo, felizmente ele é negativo, que nós temos, portanto, a interrupção do monitoramento dos demais pacientes e que continuaremos dando continuidade, continuaremos trabalhando, né, fortemente para poder manter as medidas de prevenção, as medidas de vigilância que o Brasil vem desenvolvendo em relação aos casos de ebola que têm acontecido, particularmente na África Ocidental. E eu queria só finalizar novamente pedindo a todos os brasileiros que não manifestem qualquer tipo de reação racista, de segregacionista, não só em relação a esta pessoa, que viveu a angústia de, durante alguns dias, ser tratado como um caso suspeito e que vai voltar a conviver entre nós. Ele está legalmente no Brasil, ele tem um visto, ele pediu refúgio, ele quer trabalhar, assim como nós não podemos tratar nenhuma pessoa, certo? Sob qualquer condição, de forma discriminatória, porque é inaceitável que num país como o nosso ainda a gente tenha manifestações dessa natureza. Então eu faço essa recomendação final, porque acho que é importante. A informação é a melhor arma que a gente tem para lidar com as questões que envolvem não só as doenças, a saúde, mas também o respeito aos direitos humanos e à cidadania. Tá, então, a participação do ministro Arthur Cioro falando sobre o caso, né, do exame que deu negativo, os dois exames, e ele disse uma frase-chave, né, a informação, é que nós possamos ser sempre esses portadores de informação. Infelizmente, nós vemos ainda nos meios políticos constituídos através do voto, que eles fazem questão de não informar, né? Deixar sempre dentro dos parâmetros que eles acham normal. Então, eu tenho que enaltecer aqui o trabalho do ministro Arthur Cioro, que ele, desde o primeiro momento, ele nunca se furtou em encontrar o jornalista, responder. É lógico que eu diminuí. Para vocês terem uma ideia, nós usamos 5 minutos dos 28 minutos que ele falou, porque a partir de agora ele entra numa segunda parte, que é respondendo aos jornalistas. Ele não se furtou em responder nenhuma das perguntas dos jornalistas. Eu acho que isso é importante, é de fundamental valor para todos nós sabermos o que de fato está acontecendo. Meio-dia mais 33 minutos, a Bíblia Cortez vai falar para mim da Gráfica São Paulo, editora do Jornal do Porto, e na sequência vamos conversar com a doutora Angelita falando sobre a aposentadoria especial da classe de todos os professores, tendo em vista que amanhã é o dia do professor e é uma forma de prestarmos também nossa homenagem a esses profissionais. Bíblia Cortez, Gráfica São Paulo, editora do Jornal do Porto. Então, Paulo, eu quero falar que em Porto Ferreira, a Gráfica São Paulo é a sua melhor opção para impressos em offset. Faz serviços gráficos do mais simples ao mais sofisticado. Acabamento de primeira qualidade. Cópias na hora, em preto e branco e colorido também. A Gráfica São Paulo oferece versatilidade porque trabalha com um leque de variedade em impressão. Convites de casamento, de formatura, talões de pedido, catálogos e cardápios, cartões de visita, embalagens para lanches, folhetos e flyers. E adesivos também. E se você tem aquele livro escrito que você tanto gostou de escrever, você quer ver ele editado, entrega para a Gráfica São Paulo que eles vão editar para você e imprimir o seu livro. Tudo no capricho, inclusive com capas com verniz. E tudo com acabamento de primeira e com o melhor preço, tá? Faça um orçamento sem compromisso. Gráfica São Paulo, a editora do Jornal do Porto. Rua 29 de Julho, 1231. Telefone 3581-1227. Bem, meio-dia mais 34 minutos. Eu tenho mais alguns recados, doutor, mas nós vamos intercalar, né, para não ficar também cansativo
A Bili tem perguntas, mas hoje nós vamos falar então sobre aposentadoria de professor, que é uma categoria especial. Lembrando que amanhã é o dia do professor, é uma maneira que o programa também achou de prestar a nossa homenagem a esses profissionais. Doutora, nós já nos cumprimentamos, mas mais uma vez agora, assim, dentro do quadro, Angelita respondendo sobre as questões pertinentes na esfera previdenciária. Lembro a você que a doutora Angelita ela é especialista nesta questão e é por isso que nós temos aí o prazer de convidá-la para participar e responder aos nossos telespectadores. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Um prazer estar aqui, então, falando sobre direito previdenciário e hoje, em especial, vamos falar da aposentadoria de um dos profissionais mais antigos do mundo. Vamos falar então sobre a aposentadoria do professor. Aquele que exerce a sua função de professor, exerce a função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, ele pode requerer sua aposentadoria com um tempo reduzido de até 5 anos, ou seja, o homem pode requerer a aposentadoria com 30 anos de contribuição e a mulher com 25 anos. Vamos então à primeira pergunta, Paulo. Bili Cortez, você é a responsável em fazer as perguntas para a doutora. Lembrando que as pessoas já fizeram algumas perguntas que já vieram pelo endereço eletrônico da doutora e algumas pessoas por telefone 3562-3756 e o Caio vai prestar atenção para mim se chegar alguma pergunta pertinente ao assunto, viu, Caio? Em relação pelo nosso WhatsApp. Bili Cortez. Pois não, doutora, olha, eu sou professora e estou afastada pelo INSS e se eu for me aposentar por invalidez, é considerada minha profissão para o cálculo? Então, o que acontece é o seguinte, o benefício que te diferencia dos demais segurados é a aposentadoria. No caso da aposentadoria por invalidez, você entra na regrinha dos demais segurados da Previdência, como também para os outros benefícios, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade e tudo mais. Agora, o que te diferencia deles, então, dos demais segurados da Previdência, seria a aposentadoria por tempo de contribuição com a redução do seu tempo. 12h37, Bili Cortez, mais uma pergunta. A minha esposa é do lar e eu sou professor. Vamos adotar uma criança de 9 anos. Posso requerer o salário maternidade? Sim, nós já falamos aqui sobre o salário maternidade e no caso do professor também tem esse direito do homem estar solicitando o salário maternidade se ele for adotar uma criança. Como sua esposa é do lar e provavelmente ela não verte contribuições para a Previdência Social, não tem qualidade de segurada da Previdência Social, então você tem esse direito de requerer esse benefício e aí se afastar e receber esse benefício pelo prazo de 120 dias. Mais uma pergunta, por favor, Bili Cortez. Sou professor de ensino médio no período noturno. Meu colega já foi agredido por um aluno e precisou operar o braço. Ele pode requerer o auxílio acidente, já que o fato aconteceu na escola? Pode sim, independente do fato ter acontecido na escola, nós falamos já a respeito desse auxílio acidente e o que caracteriza ele é a consolidação da lesão. Se a lesão sofrida por ele houve uma consolidação, isso quer dizer que não vai nem melhorar e nem piorar a situação dele, está estabilizada e essa lesão ela diminuiu a capacidade laborativa, então ele tem direito a requerer o auxílio acidente no valor de 50% do salário que ele teria direito se fosse aposentado. Olha, meio-dia mais 38 minutos, vou pedir para a nossa co-produtora, a Bili Cortez, dar uma ligadinha para o nosso repórter em Porto Ferreira, Osni Martins. Chegou já algumas imagens, uma apreensão na cidade de Porto Ferreira. Me parece que animais silvestres foram apreendidos nesse momento aí pela Polícia Civil e o Osni tem aí detalhes sobre esta apreensão. O WhatsApp é assim, né? Funciona e é rápido. Parece que tem aí armamento, animais silvestres e o nosso repórter Osni Martins vai trazer aí os detalhes dessa informação. Enquanto
a Billy liga pro Osni, coloca as imagens do Leve Jeans, deixa eu dar um recadinho rápido para você da Leve Jeans. Pensou em jeans? Leve Jeans, você encontra a moda masculina, você encontra a moda feminina e você encontra também a moda plus size. Pensou em jeans? Leve Jeans, é uma variedade em opções, viu? Aí a moda primavera-verão, você encontra ali na Leve Jeans. E o preço campeão, por quê? Porque eles vendem no atacado e vendem também no varejo, e o varejo fica aquele preço especial. E se você falar que assistiu aqui no Abordagem Regional, você vai ganhar ainda mais um descontaço. 3571-4387 é o telefone. Fica ali na Avenida 29 de Agosto, número 579. Pensou em jeans? Leve Jeans. Faltando agora 20 minutos para 1 da tarde. Né, a Billy está tentando falar com o Osni, parece que ele está, neste momento, na delegacia, está conversando com o delegado. Trava a linha aí, parece que o Osni já está na linha e tem informações de apreensão da Polícia Civil. Osni Martins, boa tarde, Osni. Osni Martins. Alô, Osni. Oi, Osni Martins, boa tarde. Cadê o Osni? Osni Martins, cadê você, Osni? Alô? Oi, Osni, boa tarde. Olá, Paulinho, muito boa tarde a todos que acompanham o programa Abordagem Regional. Eu estou aqui na Delegacia de Polícia de Porto Ferreira, como vocês viram nas imagens, uma operação da Polícia Civil aqui na cidade acabou localizando armas de fogo e também animais silvestres, como está sendo exibido agora aí na tela. Paulinho, uma operação de manhã que mobilizou toda a Polícia Civil aqui da cidade, e acabaram, né, os dois delegados, o doutor Eduardo e o doutor Miguel, nesta ocorrência, acabaram tirando de circulação todas as armas e também munições, viu, Paulinho? E a gente está acompanhando toda a movimentação da Polícia Civil aqui nessa operação em Porto Ferreira. Osni, alguma pessoa foi detida, foi levada? Como é que está aí o andamento na delegacia de polícia? Uma pessoa acabou sendo presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo e agora está na delegacia de polícia sendo ouvido, fazendo todos os trâmites da ocorrência, né, desta operação da Polícia Civil. A princípio, foram essas armas, como vocês estão vendo, e também as apreensões das armas de fogo. Então, eu estou aqui também ao lado do doutor Eduardo, que é o delegado aqui de Porto Ferreira. Ele, né, nos concede um tempinho, Paulinho, para a gente acabar, né, falando ao vivo com ele, para falar dessa ocorrência, né? Então, para passar essas informações, né, dessa operação da Polícia Civil. A gente está acompanhando a ocorrência, né? E o doutor Eduardo, ele está chegando aqui na sala. E o que acontece? Primeiramente, o doutor Eduardo, a gente está ao vivo na TV Mix. Muito boa tarde. Boa tarde, Osni. Boa tarde, ouvintes. Paulinho aí da TV Mix. Doutor, como que se deu essa operação? A polícia fez um levantamento de que alguma pessoa que tinha alguma documentação em armas legais estaria formalizando e vendendo armas aqui para a criminalidade. Aí, diante disso, foi representado junto à Justiça pela expedição do mandado de busca e apreensão. Aí, nessa data, entramos na residência do investigado e viemos localizar essas armas aí que estão em situação irregular, bem como os animais aí da fauna silvestre que estavam aprisionados. O senhor chegou a comentar alguma coisa a respeito dessas armas? Com relação aos animais, foram pegos e várias armadilhas que são utilizadas normalmente para captura, que foram localizadas também na moradia. E com relação às armas, ele disse que estaria providenciando a regularização, mas não foi apresentada a documentação legal que possibilitasse ele ficar com essas armas na sua residência. Paulinho, alguma pergunta? O doutor que está com o retorno está acompanhando também aí a exibição das imagens. O doutor Eduardo, muito boa tarde, obrigado aí pela participação do senhor aqui ao vivo no programa. Essas armas, doutor, segundo aí a informação, o senhor disse que ele estava buscando regularizar. Alguma delas tinha numeração ou tem a numeração suprimida ou não, doutor? Há uma arma dentre as que encontrada na residência, ela é uma arma antiga.
mas numeração suprimida, nenhuma delas foi encontrada. Tá certo, então, doutora. O Osni vai continuar acompanhando, a gente vai trazer maiores detalhes. Eu quero mais uma vez aí agradecer a participação do senhor, prontamente aí atendendo a nossa reportagem. Boa tarde, doutor. Obrigado, viu, pela participação e parabéns aí pelo trabalho frente à Polícia Civil de Porto Ferreira. Boa tarde, Paulinho. Estamos aqui sempre à disposição aí para fornecer aos ouvintes aí o serviço aqui executado pela Polícia Civil de Porto Ferreira. Tá certo, então, doutor Eduardo. Deixa eu aproveitar que o Osni está aí ainda. Osni, só comenta para mim, por favor, o Caio está mostrando. O que aconteceu com esse carro aí, Osni? Parece que ele caiu no córrego ali na Vicente Zini, Osni? Isso mesmo, Paulinho. Foi uma ocorrência que aconteceu à noite. Deixa eu só diminuir meu retorno aqui. Foi uma ocorrência que aconteceu à noite, né? Acho que o motorista, segundo informações, porque não foi lavrado o boletim de ocorrência, porque não houve o crime, né? Ele perdeu o controle do veículo e veio cair naquele córrego que tem ao lado da Margírios, da empresa, que passa ali na Avenida Vicente Zini. E o carro permaneceu lá durante todo o dia, né? E, como eu disse, só não foi lavrada a ocorrência, não teve interesse do proprietário em fazer a ocorrência, e o veículo ficou lá, uma cena que chamou bastante a atenção de quem passava, e pessoas fotografaram, filmaram, e foi destaque aí nas redes sociais aqui em Porto Ferreira. Tá certo, então, Osni, obrigado aí pela sua participação. Agora, com o novo sistema de comunicação, WhatsApp, a qualquer momento, Osni Martins pode trazer informações da cidade de Porto Ferreira. Osni, boa tarde, obrigado por sua participação. Ok, Paulinho, muito boa tarde e bom término de programa a todos aí. Obrigado. Meio-dia mais 46 minutos. Deixa o Paulinho da People dar um recadinho para a gente e a gente volta com a doutora Angelita respondendo sobre a aposentadoria especial da classe, né, do magistério, os professores aqui, não só da nossa região, né, para todos vocês aí que estão assistindo. Tem alguma dúvida, pode ligar 3562-3756, WhatsApp e também pelo sistema de comunicação. Paulinho, é com você, dá o recado, Paulinho. Pessoal, vamos falar da People Formação Completa, que tem Leme e Pirassununga. Estamos arrebentando com o quê? Com idiomas. Idiomas para você conseguir vaga no mercado de trabalho. Pessoal, tem muita empresa na região que está contratando, não estão mais nem contratando só o nível avançado, estão contratando o nível intermediário. E eu coloco você que está em casa, daqui a 2 anos e meio, falando nível intermediário. Você vai entrar em grandes empresas só com o seu idioma. Hoje está valendo muito mais você ter um segundo idioma do que você fazer já diretamente uma faculdade. Então, antes de mais nada, pense agora no seu tempo. Você precisa se organizar e fazer o inglês agora. O inglês, para quem está vendo o programa Abordagem Regional, você vai ganhar todo o material didático, inclusive com a famosa caneta que fala inglês, que é a nossa English Pen. Você vai ter todo o material didático grátis, pode pesquisar preço por aí. Antes de ir lá na People, liga, pergunta nas grandes escolas também, como a People, que tem na sua cidade, ou Leme e Pirassununga, liga e pergunta quanto que está o curso. E vê o preço do material didático, hein? Por quê? Eu estou dando para você todo o material didático, mais a caneta que fala inglês, eu não vou cobrar. E mais uma grande coisa para vocês com relação ao valor. Se você falar o código Abordagem Regional na hora que você ligar para agendar ou quando for para People, para fechar negócio com a gente e fazer a matrícula, eu vou tirar R$100 em todas as parcelas. É um curso de 2 anos e meio, você vai ter R$100 todos os meses. Eu estou dando quase R$3.000 para vocês só por conta de você falar o código Abordagem Regional. Acredita no que eu estou dizendo. Vai para a People, tenha conhecimento, ganhe todo o material didático e mais R$100 todos os meses. Partiu conhecimento, partiu para o mundo todo com a People Formação Completa. Valeu, galera! Valeu, Paulinho. Tá aí dado o recado, o Paulinho da People. Olha, tem que fazer, né, uma formação que vai facilitar em muito no seu currículo para você que está procurando o seu primeiro emprego. O Caio, coloca para mim o GC. O pessoal tá ligando aqui pedindo o endereço eletrônico da doutora Angelita. Você já fez o GCzinho? Coloca para mim o GC com o endereço da doutora Angelita, assim as pessoas que queiram se corresponder através do correio eletrônico está aí na sua tela, viu? O e-mail da doutora Angelita Lemos é direito... É isso? Direito com angelita@gmail.com. Direito com angelita@gmail.com. A doutora tem uma pergunta, pois não, doutora? Pode fazer e responder a pergunta. Sim, é da Mara de Leme. Posso me aposentar como professora no regime próprio e também no INSS? Bom, Mara, se você
adquiriu aí os requisitos, tanto no regime próprio quanto no INSS, você pode, tá? Sem problema nenhum, requerendo aposentadoria nos dois lugares e recebendo os dois benefícios. São regimes previdenciários distintos, o teu regime próprio e o regime geral da Previdência Social. Então, nesse caso, você pode acumular os dois benefícios. E nesse caso aí, como é que é contado o tempo de contribuição? O mesmo parâmetro? Sim, ou não? Da seguinte forma, Paulo, vai ser contado o tempo que ela verteu de contribuição para o regime próprio e não sendo considerado aí o tempo que ela verteu para o regime geral de Previdência Social, que seria o INSS. Para a aposentadoria do INSS, vai ser considerado só o tempo contribuído para o INSS. Então, não considera os dois períodos para o mesmo regime, tá? O tempo contribuído para o INSS só conta para a aposentadoria do INSS. O tempo contribuído para o regime próprio só conta para o regime próprio. Se não deu, vamos supor que ela tenha, no regime próprio, ela tem que ter aí os 30 anos de contribuição, e não deu esse tempo, ela pode utilizar o do INSS, mas aí ela não vai poder depois utilizar esse mesmo período para uma nova aposentadoria na Previdência Social. Muito bem, meio-dia mais 50 minutos. Billy Cortez, temos mais pergunta para a doutora Angelita? Tem sim, Paulo. Antes de passar no concurso, eu trabalhei por 15 anos como professor de ensino fundamental. Eu vou perder esse tempo ou posso me aposentar por idade no INSS? Olha, então é até uma complementação aí essa pergunta anterior. Você pode utilizar esse período que você contribuiu para a Previdência Social, você vai requerer uma certidão desse período na Previdência Social e vai averbar esse tempo lá no teu regime próprio. E vai ser considerado para fins de aposentadoria ali nele. Se você concluir o tempo necessário só de contribuição no próprio, você pode deixar esse lá na Previdência Social e depois requerer sua aposentadoria por idade na Previdência Social, já que você tem aí 15 anos de contribuição. Billy Cortez, mais uma pergunta para a doutora. Posso usar o meu tempo em regime próprio para me aposentar na Previdência Social? Sim, pode, é o que nós falamos. Você tem um tempo aí em regime próprio, mas se decidiu por se aposentar no regime geral de Previdência Social, que é o INSS. Você pega uma certidão do período contribuído e leva até a Previdência Social, faz essa averbação desse tempo e se aposenta perante a Previdência, utilizando o teu tempo do regime próprio. Olha, meio-dia mais 51 minutos. Tira uma dúvida agora, doutora, que me surgiu, né? Eu resolvi estudar mais tarde, fazer pedagogia mais tarde. Então, eu trabalhei normalmente numa empresa durante, vamos aí, 17, 18 anos numa empresa. Estudei, fiz um concurso público municipal, passei e agora faço parte da rede de ensino na minha cidade. Já atingi a minha idade de aposentar. Como é que é feito esse cálculo? Porque se o professor tem uma aposentadoria especial, ele pode contribuir menos, soma-se isso? Como é que é feito esse cálculo, doutor? Bom, então, nós estamos falando por enquanto só de contribuição e não de valor de benefício. Sim. Então, assim, se você tem um número de contribuições anteriores, você vai utilizar para somar. Se esse tempo, vamos supor assim, Paulo, que você continuou trabalhando e vertendo contribuições para a Previdência, mas passou no concurso público e tem aí uma nova contribuição. Então, você tem ao mesmo tempo 2 trabalhos e 2 contribuições, uma para a Previdência Social e uma aí para o seu regime próprio. No cálculo, para valor, vai ser considerado como atividade principal aquela mais antiga que você exercia, tá? Se nós formos utilizar todo esse tempo. Isso falando do regime geral de Previdência Social. Agora, para fins de aposentadoria, se você optar por estar usando o tempo, aquele período que você trabalhava simultaneamente com 2 contribuições diferentes, uma para a Previdência e uma para o regime próprio, ele conta como um único, ele não conta tipo 2 anos, você, por trabalhar em 2 lugares, você não conta ele como 4, você continua contando como 2 anos, porque você trabalhou durante 2 anos, embora em 2 lugares, tá? Agora, aí a contribuição, como tem 2 contribuições diferentes, aí ela tem um cálculo diferente de ser feito, mas não é uma conta, uma soma integral, não é
R$100 de um lugar, mais R$100 de outro. Não, é R$100 da atividade principal e a atividade secundária depende do tempo de contribuição e do tempo que faltava para você atingir o tempo de aposentadoria, e aí vai ser feita uma porcentagem só. Vamos imaginar que quando eu passei para o concurso, eu parei a outra atividade, eu parei aquela contribuição, mas eu contribuí durante 18 anos. Agora eu comecei a contribuir como professor. Essa somatória que eu quero entender. Então, para mim aposentar, bom, se para professor é com homem 30 anos, eu quero aposentar e não com 35, como é que eu faço? Tá, vai utilizar o tempo, a contagem do tempo que você contribuiu normal, como aposentadoria por tempo comum. Contribuiu por 10 anos, vai contar os 10 anos. E aí no restante do período que você contribuiu como professor e seria especial, aí sim você faz a soma como especial, converte em comum e faz a soma geral para dar só que neste caso vai ser 35 anos e não 30, porque nós vamos converter o tempo do professor de especial para comum. Entendi. Olha, falta só 5 minutos, hoje tem o horário eleitoral. Billy, eu acho que dá tempo de fazer só mais uma pergunta para a doutora responder e finalizar também a participação. Sou professor de ensino superior e qual é o tempo mínimo para que eu possa me aposentar? Bom, professor de ensino superior não tem aí essa condição especial. Essa condição especial de redução de tempo é para professor de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, você vai ter que contribuir com o tempo comum mesmo de 35 anos de contribuição. Tá? Olha, infelizmente o tempo passa muito rápido, tem muitas pessoas aí interagindo através do WhatsApp, até deu um pequeno problema no nosso sistema. Eu prometo para vocês que nos próximos dias a gente vai estar adequando, né, porque é uma novidade também e você vai poder interagir através do WhatsApp. Deixa eu só mostrar para você uma foto, tem a foto aí da churrasqueira do Depósito Paraná, para você aí que é de Leme, de toda a região, fizer o cartão Depósito Paraná, no final do ano você pode ganhar essa linda churrasqueira Abafo, viu? 35714019 e o Depósito Paraná fica ali na José Moreira de Queiroz 225 na cidade de Leme. Para você concorrer é só você fazer o cartão Depósito Paraná. Não dá mais tempo de nada, doutora. Boa tarde, a semana que vem tem muitas perguntas de professor? Não? Só 2. Eu acho que dá para mudar o assunto, só responde as perguntas pela internet, pode ser assim? Pode ser, combinado então, Paulo. Na próxima terça eu estou de volta, então vamos voltar a falar sobre a aposentadoria especial, mas do segurado trabalhador comum. Muito bem. Faltando 4, estou indo embora, volto amanhã com mais uma edição do Abordagem Regional. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Até amanhã. Tchau. Olá, eu sou Mariana Antonella e estou aqui todas as noites de segunda a sábado, sempre às 7 horas, apresentando o Jornal da Mix com os principais fatos do dia. Aqui você acompanha o que acontece em Limeira e região.